Amém. Semana passada nós começamos uma palavra sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quantos irmãos aqui são cheios do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos continuar e nós vamos recapitular algumas coisas que nós aprendemos. Mas vamos ler um texto outra vez? A gente vai ler o texto outra vez de Mateus 25, do 1 ao 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram de encontro ao esposo. E 5 delas eram prudentes, e as outras 5 eram o que, irmãos? Loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: é verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então você se lembra que na semana passada, assim como essa semana, meu fundo musical não rodou? Tá aí? Você se lembra que semana passada nós começamos a ver alguns aspectos a respeito dessa parábola das 10 virgens, e nós entendemos que isso se aplica a nós hoje. Então vamos rever algumas coisas para você ficar ciente, nunca mais, você viu? Para você ficar ciente e para você aprender, para você ficar ciente, para você aprender o significado das coisas. Vamos recapitular o que a gente aprendeu semana passada. Primeiro, quem são essas virgens da parábola? Nós aprendemos que essas virgens apontam para nós, os crentes de hoje, e todos os crentes que ainda vão existir depois de nós. Por quê? Tem algumas evidências. A Bíblia jamais vai chamar o incrédulo, um ímpio que está lá fora, de virgem ou puro. Puros e virgens são aqueles que são salvos, que receberam o Senhor. Segundo, é porque o Senhor Jesus ele é Senhor dos salvos e não dos ímpios. Você vê que o texto diz que elas deveriam vigiar por causa da chegada do Senhor. Terceira coisa, o óleo que as virgens tinham nas lâmpadas aponta para o Espírito Santo. O ímpio que está lá fora, ele não tem o Espírito Santo ainda. Ele não recebeu o Espírito Santo. O outro argumento é que as virgens loucas, elas eram virgens do começo ao fim. Não é porque elas eram loucas que o Senhor chamou elas de outra coisa. Elas ainda eram virgens. O outro argumento é que o Senhor mandou vigiar. Ele diz: vigiai, porque não sabei o dia e a hora. Deus não manda o ímpio vigiar. O ímpio vai vigiar por quê? Ele é ímpio. Ele não respeita o Senhor. Ele não tem Deus como o Senhor dele. E a Bíblia diz sobre 2 classes de virgens, que eram as prudentes e as loucas, os responsáveis e os irresponsáveis. Fala a respeito de tipos de crente também. Tem crente que ele é irresponsável. Ele vive igual um louco. Ele se batizou, desceu as águas, foi salvo, mas não tem interesse pelas coisas do Senhor. Ele vive igual um louco. Segunda coisa da parábola que nós aprendemos semana passada, eu estou dando só um resumo, não vou entrar detalhado de novo. Segunda coisa é o significado do número 10. Vocês entenderam que eram 10 virgens. Então na Bíblia existem 4 números que representam perfeição e completude. 3 representa a perfeição e completude de Deus. O número 7, a perfeição e completude da ação de Deus no tempo.
O número 10, a perfeição e completude humana. E o número 12, a perfeição e completude da ação de Deus na eternidade. Então, pelo fato de serem 10 virgens, aponta para todos os cristãos. Outra coisa que nós aprendemos semana passada, o significado das lâmpadas. Todas as virgens tinham lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas. Na Bíblia, lâmpadas pode significar pelo menos 4 coisas. A palavra de Deus, a palavra da profecia, o testemunho do crente e o espírito humano. E qual que era a diferença entre essas virgens? A diferença é que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas ou nécias, como diz em algumas traduções. Essa palavra loucas ou nécias significa tolo, imprudente. Sabe aquela pessoa imprudente? Tolo. Quem que é o tolo e imprudente? São as mesmas pessoas que Jesus falou, que eles ouvem a palavra, só ouvem, mas não cumprem a palavra. São pessoas loucas. Você sabe, no mundo que nós estamos vivendo, é loucura você viver pelo seu entendimento próprio. Você viver sem a palavra. Você viver sem escutar o Senhor. Você sabe, eu não vou dizer que o Senhor já chegou no seu futuro, porque dá uma impressão que Deus está preso ao tempo, mas Deus conhece o seu futuro. Ele sabe de coisas que vai acontecer com você daqui 10 anos. O que vai acontecer amanhã, depois. Você não sabe, você não chegou lá ainda. Então talvez você venha ao culto, o Senhor te dá uma exortação, Ele fala com você, mas você é louco. Você sai igual um louco. Como diz o meu amigo Vitor, igual um cachorro zangado. Você fica doido da cabeça. E você sai metendo o pé pelas mãos e você faz algumas coisas que talvez não seriam para você fazer. Você toma atitudes que não seriam para você tomar. Aí depois chega lá na frente, por que a minha vida dá errado? Aprenda a ouvir o Senhor. Aprenda a ouvir quando o Senhor fala com você. A quinta coisa que nós vimos semana passada era o azeite nas vasilhas. Na parábola, as 10 virgens tinham óleo na lâmpada, mas somente as prudentes tinham azeite sobrando. Tem azeite sobrando na sua vida, irmão? Amém. Aleluia! O óleo nas lâmpadas fala do Espírito Santo no interior do crente. Mas contudo, não basta só ter o Espírito. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, eu quero continuar com você daqui. Do nosso 6º princípio. Até aqui eu expliquei semana passada e a partir de agora eu começo minha pregação com você. Na parábola, vocês perceberam que as virgens adormeceram. Você sabe que a demora do Senhor foi o grande teste na vida daquelas virgens. Seja sincero com você mesmo. Há quanto tempo você que frequenta a igreja escuta esse papo de que Jesus vai voltar? O Senhor vai voltar. O arrebatamento está próximo. Muitas pessoas são displicentes quanto a isso. Não leva a sério a questão do arrebatamento. E eu vou te dizer, tem muita igreja que nem prega isso. Eles estão interessados em pregar autoajuda. Ensinar para você 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, como controlar suas emoções não sei o quê. Eu quero ver esse bando de gente emocionado ser pego de surpresa no dia do arrebatamento. Você entende o que eu estou dizendo? Nós vamos ter Jesus vai voltar 2 vezes, irmãos. A Bíblia fala sobre 2 tipos de arrebatamento. O primeiro arrebatamento, a Bíblia diz que não vai ter sinais. Você já leu isso? Não vai ter sinais. As pessoas vão simplesmente desaparecer, sumir. Esse primeiro arrebatamento, quem vai subir nesse primeiro arrebatamento? Aqueles que estão vigiando, que estão atentos, que estão entendendo o tempo em que estão vivendo. Esses são os que vão subir. Pastor, mas eu entendo que todo salvo vai ser arrebatado. Todo salvo vai ser arrebatado. Contudo, alguns salvos não vão ser arrebatados nesse primeiro arrebatamento. As virgens aqui falam disso. 2 tipos de crente. Você percebeu? Uns foram arrebatados e outros não. Eu não vou entrar com você hoje nesse período de grande tribulação, porque não é a minha ênfase aqui hoje. Mas fala sobre 2 tipos de crentes. Salvos, jamais vão perder a salvação. Uma vez que você foi salvo, você é salvo eternamente. Só que, contudo, você pode livrar-se das coisas que há de vir. É só você estar atento, vigiando. Não durma, não durma. A Bíblia diz que uma vez que você foi salvo, agora você precisa desenvolver a sua salvação. Romanos capítulo 13, verso de número 11. Olha só,
Antes de ler com você, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que essas virgens dormiram. Dormir tem dois significados, apostar-se ou desviar-se do caminho. Sabe o que é apostar-se? Renegar a fé. O que é renegar a fé? Um crente que não valoriza a ceia, ele já renegou a fé. Ah, irmão, hoje é culto de ceia, por que você não veio? Ah, estava com dor de cabeça. Ah, tinha visita na minha casa. Ah, tinha não sei o quê. Espera aí, o seu Senhor, o seu rei, faz uma mesa e te chama para sentar e você não vem por um motivo simples. Isso é renegar a fé. Você entende o que eu estou dizendo para você? Nós temos que ser criteriosos. E também, dormir é desviar-se do caminho. Irmãos, quantos crentes estão dentro da igreja, vêm todo culto, mas estão desviados da fé? Desviados do caminho, dentro das igrejas. É muito sério isso que eu estou dizendo para você. Você quer ver um exemplo disso? Judas, ele se assentou na mesma cadeira de discipulado de Pedro, João, Tiago. Judas teve o mesmo discípulo, aliás, teve o mesmo discipulador, Jesus, teve o mesmo pastor, mas contudo, Judas foi o filho da perdição. Ele não se converteu. Agora é interessante falar sobre Judas, porque Judas, ele tinha o Senhor Jesus como doutrina. O que é ter o Senhor Jesus como doutrina? Ele sabia a doutrina de Jesus. Ele sabia os ensinos de Jesus. Então Judas tinha Jesus como doutrina, mas tinha o diabo como princípio. Ou seja, Judas sabia a respeito de Jesus, conhecia Jesus, sabia os ensinamentos de Jesus, mas ele preferiu ficar nos ensinamentos do diabo, nos princípios de Satanás. O princípio da mentira, o princípio do orgulho, o princípio da arrogância, o princípio da traição. Irmão, o que eu quero falar com você é chamar a sua atenção, não se engane. Talvez você está dentro da igreja e fala, eu estou aqui. Tá, mas que tipo de coração você tem? Você tem Jesus como doutrina, mas e o princípio? Quais são os seus princípios? Porque quando nós estamos juntos, é muito fácil você falar, não, aqui todo mundo é crente. Mas quando você está lá fora, quem é você? Perto do ímpio. Entende? Quem é você perto do ímpio? O que a sua boca tem falado nesse tempo? Qual que é a sua postura, conduta? E pastor, já vem com lei? Não, isso não é lei, isso é graça. Porque aquele que entendeu a graça que recebeu, irmão, a vida dele vai ser para honrar o nome do Senhor onde ele estiver. Porque ele entendeu. Porque muita gente fala assim, a graça é de graça. É de graça mesmo. Para mim e para você. Mas para o Senhor teve um custo precioso. Custou a vida de um inocente. Para hoje nós falarmos, estamos na graça, vamos viver. Uma vez salvo para sempre. Não é assim. Valorize a graça que você recebeu. Teve um preço para Jesus, custou o sangue de alguém inocente. Romanos 13:11 diz assim, olha, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Essa salvação aqui não está falando da nossa salvação que nós recebemos. A salvação ela acontece em 3 estágios. O seu espírito foi salvo, a sua alma está sendo salva e o seu corpo será glorificado. Então esse Romanos 13:11 está falando dessa salvação que está acontecendo agora, mas que no dia do Senhor Jesus chegar, ela vai acontecer instantaneamente. A salvação da alma e a transformação do corpo. Agora, a Bíblia manda você discernir, conhecer o tempo. Você conhece o tempo que você está vivendo, irmão? Você já discerniu o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos no tempo do fim. Ou será que você está dormindo igual aquelas virgens, que você está entretido com televisão, com WhatsApp? Você sabe que é assim que o anticristo vai pegar muita gente? Pelo entretenimento. Você acha que não tem nada acontecendo no mundo, mas quando pensar que não, pá! Acabou, a coisa está acontecendo. Agora, de que forma que o cristão pode discernir o tempo que ele vive? Você sabe que eu sou muito fiel ao contexto das coisas. Então eu li com você Romanos 13:11, mas eu vou ler com você o 11, 12, 13 e 14, e vou te dar o contexto do que Paulo está falando aqui. Vamos lá. Eu acho que eu não coloquei aqui o texto de Romanos, eu coloquei só o 13:11, mas eu vou ler para você. E digo isto a vós outros, que conheceis que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio que cremos.
O verso 12, eu não coloquei ali, mas vai dizer assim, olha, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Deixamos o que, irmãos? As obras das trevas. E revistamo-nos das armas da luz. O verso 3 diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em impudicícias, não em dissoluções e não em contendas, nem em ciúmes. Verso 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para que a carne no tocante às suas concupiscências. Então esse texto que eu li para você, ele fala de algumas formas que o cristão pode discernir o tempo que ele vive. A primeira forma que nós lemos no texto é vivendo acordado e não dormindo. O verso 11 diz assim, olha, já é os despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Diga para o seu irmão assim, meu irmão, não é hora de dormir. Fala com ele aí. Olha só. Eu sei que está uma musiquinha, está um clima agradável, mas acorda. Agora, observa só. O texto aqui te dá 3 coisas. Primeiro, como que nós vamos discernir? Primeira coisa, vivendo acordado e não dormindo. Segunda coisa, deixando de lado as obras das trevas. Olha o que diz no verso 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos da luz. Não basta estarmos acordados, irmão. Precisamos despojar das obras das trevas. Deixar de lado. Sabe o que significa aqui? Deixemos, pois, as obras das trevas? Significa colocar de lado, largar, abandonar. Tem crente que está igual o Judas. Ele está na igreja, mas ele quer viver no princípio do mundo. Irmão, você não entendeu até hoje que o mundo não vai ser mais. Você está estragado para o mundo, filho. Acorda. Você está estragado para as coisas aí fora. Larga de lado, abandona, esquece. Se tem alguma coisa que você tem que agarrar agora, é com Jesus. Larga as coisas do mundo. Terceira coisa de como você pode discernir um tempo. O verso 13 que nós lemos diz assim, olha, andemos dignamente, como em pleno dia. Aí, não em orgias, bebedices, impudicícias, vou te explicar o que é isso, dissoluções, não em contendas, em ciúmes. Vou te explicar isso tudo. Primeira coisa, andando como um filho da luz. O que é andar como filho da luz? Você é filho de quem? Quem que é o seu pai? Mas você anda em qual princípio? Entendeu o que eu estou dizendo para você? Quem é você lá fora? Quem é você no seu trabalho? Irmão, não estou querendo colocar uma espécie de condenação em você. Estou querendo mostrar para você que ser crente é diferente do que muita gente aprendeu. Que acha que é só pôr uma Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja e falar, eu sou salvo, aleluia. Mas lá fora, não vê diferença do crente para o ímpio. Chega lá fora, é tudo igual. Eu não estou falando em questão de roupa, doutrina, não. Estou falando da maneira de falar, maneira de se portar. Entende? Maneira de falar. Nós somos diferentes, irmão. Tem gente que quando ele vai para fora, em vez de ele ser luz para o ímpio arrasta ele para a escuridão. Eu fico impressionado com isso, que tem crente que ele não pode ir numa festa, porque se ele for numa festa, ele vai ser o que vai dar mais trabalho, tem que sair de lá carregando ele. Vai ser o que mais vai beber. Tem crente que se ele estiver com o ímpio, as pessoas vão olhar, não vão saber quem que é o ímpio e quem que é o crente, porque a fala está igual, a maneira de se portar está igual, a maneira de andar está igual, não há diferença. Mas a Bíblia diz que tem que haver diferença. Eu não estou falando que nós somos melhores do que eles, mas não, nós somos luz no meio desse mundo que está em trevas. A sua luz tem que resplandecer no meio das trevas. A minha luz tem que resplandecer no meio das trevas. Agora é interessante que Paulo aqui, o apóstolo Paulo, eu não falo muito de pecado, né? Mas Paulo fala, eu tenho que falar também. Eu vou começar, não é para condenar, mas para você entender algumas coisas. Paulo lista aqui nesse versículo aqui, de Romanos 13, esse último que nós lemos aqui, 6 listas de pecados divididos em 3 pares. 3 pares, olha só, ele diz assim, andemos dignamente como em pleno dia, orgia, presta atenção, orgia, bebedice, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes. Vamos ver cada um deles aqui, olha só, bebedices, que Paulo diz. A palavra grega aqui para bebedices aqui
ela é até um pouco difícil de falar, ela é met, ou mit, que descreve a pessoa que é dominada pela bebida e se entrega à embriaguez. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não fico embriagado, então para de beber e fica um ano. Vamos ver se você dá conta. Não dá, porque se ele não beber, fica louco. Está embriagado sem saber. Está curtido por dentro. Sabe? É muito sério isso, irmão. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não sou viciado, a bebida não faz falta para mim, mas não para também. Se não para é porque faz falta. Você está entregue a isso. Sabe por quê? Deixa eu te dar esse contexto. Os gregos, eles eram grandes bebedores de vinho. Entendeu? E a embriaguez, você precisa entender que é um vício maldito. E não vem com essa para cima de mim de que, quando eu bebo, eu não altero. Então você vai contra a ciência. Porque uma lata de cerveja, uma gota de álcool já altera a sua percepção. Então você sabe mais do que o cientista? Para que você vai ficar nisso, irmão? Sai dessa. Isso não vai te acrescentar nada. Outra coisa que Paulo cita no verso 13 é impudicícia. O que é essa palavra? Impudicícias, no grego, né, é a palavra coite, no grego, que significa cama. Trata-se daquela pessoa que tem aquele desejo proibido, o casado que quer ter uma amante, o homem que não respeita a esposa que não respeita o marido, a pessoa que não dá valor à fidelidade. Ele quer buscar o prazer acima do dever. Talvez não trai com outra, mas filmes eróticos. Vive vendo filmes pornográficos, vídeos pornográficos. Ele não dá valor à fidelidade, ele quer o prazer acima do dever. Isso é uma referência à sexualidade encontrada muitas vezes também em festinhas favorecida pelo entorpecente, álcool, drogas. Paulo cita outra aqui, ele fala sobre dissoluções. Dissoluções é a palavra alcígia no grego. E é uma palavra muito feia isso aqui. Ela descreve imoralidade, mas ela descreve também, é como um homem que perdeu a vergonha do pecado. É como uma pessoa que perdeu a vergonha. Porque, observa, a maioria de nós, quando nós pecamos, o que a gente faz? A gente tenta esconder, não tenta? Fala a verdade, irmão. Tenta ou não tenta? Tenta. A gente não quer que a nossa falha apareça. Mas essa pessoa aqui, ó, essa dissoluções, né, esse alceja, que alcija, é a pessoa que o coração já não tem pudor, já não importa com o escândalo, ele não está nem aí. Ele peca descaradamente e está andando para quem está vendo. Você não tem crente que tem medo do diabo. Você sabe? Você não tem que ter medo do diabo. E nem de Deus, mas de Deus nós temos que ter temor, reverência. Seu corpo é templo do Espírito Santo, filho. Deus não fez seu corpo para ficar dado à pornografia. As coisas carnais. Não faça isso com o seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Aí Paulo ele fala sobre íris, que se refere ao espírito que nasce da disputa pelo desejo de posição, poder e prestígio. E é incrível que talvez isso aconteça em casamentos. O casal é o tempo todo um disputando com o outro, não há uma união, há uma disputa pelo poder. A mulher não entende que ela foi criada por Deus para ser submissa, mas o homem também não entende que a submissão da mulher é por amor, não é por imposição. Aí fica um disputando com o outro. Para com isso. Paulo cita também ciúmes, lá no verso 13, que é a palavra grega zelos, que não é necessariamente mais seu significado, mas aqui não é um zelo pelo bem. A palavra aqui é ciúme, é inveja, né? O tipo de espírito que não se contenta ou tem inveja do que os outros têm. Eu costumo dizer que todas as vezes que você vai orar, você tem que ser bem específico para Deus. Deus não olha o coração só na hora da oferta que você vai dar, mas Ele olha o seu coração também quando você vai pedir. Deus, eu quero um carro melhor. Tá, mas você quer por quê? Qual que é a motivação? Não, Deus, porque o ímpio lá tem, eu posso ter também. Você está com inveja do ímpio? Essa é a motivação? Você tem que pedir um carro melhor para Deus, porque o ímpio tem? Deus, eu quero ter mais dinheiro. Por que você quer ter mais dinheiro? Qual que é a motivação do seu coração? Motivação. Você não precisa ter inveja do que os outros têm. Você não precisa ter inveja do casamento do ímpio, da casa do ímpio, do dinheiro do ímpio, da roupa, do celular, de nada. Sabe por quê? Pode te dar muito mais. Mas a questão é, por que você quer mais?
Por isso que muitas das nossas orações não são respondidas. O livro de Tiago Tiago vai dizer para nós que muitas vezes nós pedimos e não temos, mas porque pedimos mal. O pedir mal no original lá é pedir com a motivação errada. Então por isso nós precisamos alinhar o nosso coração à palavra. Porque tem coisas que você não pediu e não chegou ainda, porque a sua motivação está errada. Porque Jesus disse assim, olha, tudo aquilo que você pedir em meu nome, crendo... E tá, mas você já recebeu tudo? Por quê? Porque tem muitas orações nossas, minhas também, eu me incluo nisso, que não foram respondidas, porque a motivação está errada. Quando você pede uma coisa, automaticamente Deus vai checar o seu coração e falar, deixa eu ver por que ele quer isso. Entende? Qual que é a motivação? No verso 14, Paulo diz assim, olha, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, em vez de viver premeditando como satisfazer os desejos da sua carne, o cristão deve revestir-se do Senhor Jesus, tornando-se semelhante a Ele. Isso é o Evangelho. O Evangelho é tornar-se semelhante a Ele. Agora, como nós nos tornamos semelhantes a Jesus? Como é que eu, Enio, posso ser semelhante a Jesus? Como é que você pode ser semelhante a Jesus? Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz assim, sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele vai dizer o verso 2, como que você tem que se parecer com Jesus? Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que é ser um imitador de Deus? Sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perguntar por quê, como, como é que é? O que é ser um imitador de Deus? Paulo diz, irmãos, que devemos imitar a Deus. Ele diz assim, olha o texto. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Tá, imitar em quê? Aí Paulo está dizendo, andar em amor. Andar em amor. Andar em amor. É assim que você imita Deus. Andar em amor. Andar em amor é fazer do amor a principal regra da nossa vida. Isso é andar em amor. Você entende? O ponto central de Mateus 13, que nós lemos sobre as virgens, é que elas deixaram de vigiar. Vigiar é ter zelo e responsabilidade com as coisas de Deus, as coisas da igreja. Agora, um filho que não ama e que também não entendeu o tipo de amor que recebeu, ele vai ser responsável? Por isso que está cheio de crente irresponsável. Não entender que Deus amou eles com um amor sacrificial. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não tenha noção, mas você custou caro para Deus. Eu custei caro para Deus. Foi caro me salvar, foi caro. Foi caro salvar você. Eu sei que a gente tem essa mentalidade de graça, é pela graça sim, mas não foi para Jesus, custou a vida dele. Custou sangue, custou suor, custou lágrimas. Custou um monte de coisas para Deus. Por isso que nós precisamos ter responsabilidade, zelo com as coisas, com as coisas do Senhor. Entende? Sabe por que eles não vigiaram? Porque elas não amaram a vida do noivo. Não amaram. Eu não sei se você é desse tipo, mas eu, quando eu namorava, eu ficava pensativo quando chegava sexta-feira. Aí eu começava a vigiar o relógio. Mas na hora. Sabe que era só eu que era bocó assim? Quase nada. Aí tinha um dia que ela falava que ela que ia na minha casa, eu já ficava olhando o relógio. Mas tá atrasado. Ela falou que 6 horas, já é 6:05, o negócio tá demorando. Gente, porque quando você ama, que o outro fala assim, eu vou te ver, ou você sabe que é dia de você ver outro, você conta os dias. Não é ou não é? Não tem aquela musiquinha que fala, eu conto as horas para poder te ver. Lembra dessa musiquinha? Ah, pastor, coisa de ímpio. Esquece isso. Um dia eu quero pregar para você sobre música. Você vai ver que tem muita música cristã que é insulto a Deus. E você está cantando. E tem música do ímpio que é uma coisa assim, só porque foi o ímpio que fez. Aí você não quer cantar. Eu posso te mostrar 4 músicas cristãs que é insulto a Deus e está na sua boca. Se não estiver na sua boca, está no seu celular, está na sua casa. E você está cantando porque afinal é gospel. Um dia a gente chega nessa conversa. Hoje eu não quero conversar sobre isso não. Mas é assim ou não é? Quando a gente chama alguém, você conta as horas para ver aquela pessoa. Você conta. Será que passa na sua cabeça, irmão? Isso passa na minha cabeça assim, quase que direto. E eu acho que eu sou até meio doido, tem hora.
Então, a hora que eu paro e fico pensando assim, como será o rosto de Jesus? Como será que Jesus se parece? Qual será que vai ser a sensação quando eu estiver diante dele, eu poder tocar nos olhos dele, eu poder tocar nas mãos dele, eu poder tocar a sensação que eu vou sentir dentro de mim? Será que você pensa isso? Qual que é a sensação quando eu estiver frente a frente com Jesus, conversando com ele? Você sabe, eu não vejo a hora desse tempo chegar, eu oro por isso todos os dias. Não tem um dia que eu oro para Senhor, volta. Volta, 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 volta. Esse mundo está ruim demais. Está muito ruim isso aqui. O seu problema é que você está agarrado nas coisas desse mundo. Talvez a sua embriaguez não é com a bebida, mas você está embriagado com as coisas desse mundo. Você está embriagado com a roupa nova, com o seu salário, com o seu carro, com a casa, com as coisas que você tem. Ah, não, isso é passageiro. O dia que Jesus vier vai ficar perto. Vai acabar tudo. Vai ter novos céus, nova terra. Vai ter espaço para você governar as nações. Vamos focar no que é eterno. Nós não devemos almejar prosperidade. Sim, eu sei que eu sou próspero, você é. Eu sei que você quer ser mais próspero. Eu sei que eu posso ser mais próspero. Mas a questão é, isso não é o todo do Evangelho. Não é o todo. O principal alvo do Evangelho é preparar uma igreja, preparar uma noiva que vai estar pronta quando a trombeta tocar. Você sabe, lá na noite houve um grito. Você viu o que você leu lá? Houve um grito à meia-noite. O noivo está chegando. A pergunta é, quem gritou? Lá em Apocalipse fala sobre isso. É o anjo. É o anjo que vai dar o grito, o toque da trombeta, e as pessoas vão ser arrebatadas. E naquele dia, irmão, vai ser um dia de felicidade para muita gente, mas de tristeza para outros. Que eles vão saber que eles ficaram dia após dia, culto após culto, vindo na igreja, mas de fato nunca se prepararam para esse dia. O livro de Joel fala sobre uma profecia que o grão de trigo ele vai ser colhido quando ele estiver maduro. Muita gente lê e não entende, mas isso fala sobre o arrebatamento. A primeira vinda de Jesus não vai ter sinais. Mas como nós saberemos que Jesus voltou? Está a Larissa sentada ali. De repente eu olho para ela, eu olho para cá, ela não está lá, sumiu. A Helenice estava ali, sumiu. O pastor Valdo estava ali, sumiu também. Você já imaginou se estiver dentro de uma igreja e as pessoas sumir e você ficar, irmão? Não, deixa eu ver, o pastor Eno também sumiu, eu tenho que sumir também. Eu não estou tão pecador, não. Você já imaginou, irmão? Não quer dizer que você não é salvo, mas quer dizer que você não estava... A condição para subir no primeiro arrebatamento é estar maduro. O trigo pode ser colhido quando estiver maduro. Maduro. Um dia eu vou ensinar isso, mas existem duas maneiras de Deus levar você a amadurecer. Dois princípios. Ou você amadurece pela palavra ou pela pressão. É os dois princípios. Ah, pastor, mas Deus então provoca pressão? Não, ele já está avisando, tem milênios. A pressão vai chegar. A pressão vai vir. Vigia, fica acordado, fica atento, seja zeloso, porque senão o bicho vai pegar. E tem crente que está assim, escuta isso aí desde que a minha tataravó andava de dinossauro. Pois é, mas as virgens também ficavam assim, e aí? O noivo veio, irmão. Tinha lâmpada, tinha um espírito, mas não tinha azeite. Não tinha azeite. Então eu quero concluir com você, uma igreja firme e constante é aquela que decidiu crescer e multiplicar. Tudo o que Deus criou foi a primeira ordem que ele deu para Adão, crescer e multiplicar. Talvez a gente fale sobre crescer e multiplicar a igreja. Teve um irmão, esse irmão é tão carnal, oh meu Deus. Quando eu falo carnal, não estou dizendo que ele é ímpio, não, mas sabe aquele crente que ele é carnal, ele não entende nada das coisas do Espírito? Ele não está mais aqui, tem mais ou menos 1 ano e meio que ele saiu, mas ele virou para mim e falou assim, pastor, eu não gosto desse negócio quando o pastor fala que é para multiplicar a igreja, que dá a impressão que o pastor quer que enche a igreja para ele. Eu falei, filho, se essa é a impressão que você tem, senta no banco e não faz nada. Nós não queremos multiplicar a igreja para nós, irmãos. Nós somos egoístas até no modo de pensar. Sabe o que é multiplicar uma igreja? Uma igreja multiplicada de pessoas salvas que entenderam o evangelho é igual ao inferno com menos gente. Será que você pensa nisso? A gente pensa só em nós. Não, se eu estou aqui sentado ouvindo a palavra, que se lasca quem está lá fora. Não, não é assim. Era para você se lascar também. Jesus não deixou, ele deu a vida por você. Então vamos multiplicar, irmãos, a nossa igreja. Vamos crescer, vamos... Acredite no crescimento da nossa igreja. Vamos acreditar nisso juntos. Vamos sonhar juntos.
Deus nos deu essa missão. Sabe por que eu falo que Ele nos deu? Porque se você está aqui, você faz parte disso. Deus não ia colocar você aqui só para falar assim, ó, senta lá e assiste o que o N vai construir para mim. Não, Ele colocou você como uma peça-chave da edificação. Você faz parte. Você tem valor para o Senhor. Se você não tivesse valor, Ele não tinha colocado você aqui, não tinha feito de você um rei, um sacerdote. Você pode dar um amém aí? Amém. Aleluia. Então fique de pé, irmão. Nós vamos passar a palavra. E depois nós vamos orar. E a nossa oração hoje vai ser para que nós possamos estar atentos.